O assunto que tá bombando nas redes sociais do final de semana pra cá é a tal exposição Queer Museu do banco, ou promovida pelo Banco Santander Cultural. E é justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Antes de falar sobre o assunto do vídeo, eu quero lembrar para vocês que quem quiser comprar o livro que eu tenho aqui no meu cenário, é só entrar no link que eu deixo na caixa de informações e comprando por esse link vocês estão ajudando o meu canal. Então, como muitos de vocês já sabem, essa exposição Queer Museu é uma exposição que aconteceu aqui em Porto Alegre, no Santander Cultural, e essa semana eu nem ia postar um vídeo sobre esse assunto porque eu queria fazer um vídeo lá na própria exposição, eu ia separar um tempinho para fazer esse vídeo para vocês, mas ainda bem que essa exposição foi cancelada devido aos enormes protestos que tiveram nas redes sociais. A matéria que eu vou ler para vocês e todas as fontes que eu vou citar aqui no vídeo, também eu vou deixar na caixa de informações caso vocês queiram conferir. Então, o título é o seguinte: Museu de Porto Alegre encerra exposição sobre diversidade sexual após ataques em redes sociais. A exposição iria até o dia 8 de outubro. Página do Santander Cultural registra críticas de pessoas insatisfeitas com o conteúdo da exposição. E a ONG que realizou essa maravilhosa exposição está questionando, está muito triste com tudo isso, com toda essa opressão tremenda que essa exposição muito linda sofreu. Mais adiante o artigo diz o seguinte: algumas imagens foram consideradas ofensivas, elas não são ofensivas. Foram consideradas ofensivas por quem contestou a exposição, que classificaram o conteúdo como incentivo à pedofilia, zoofilia e contra os bons costumes. Para quem não viu as imagens, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que aconteceu lá e por que isso gerou tanta reclamação. A primeira imagem que vocês estão vendo aí é esse Jesus Cristo, Krishna, boxeador, sei lá o que tem na mão, e tem ali o quadro de uma mulher fumando e um monte de coisas. E isso é claramente um ataque ao cristianismo. Eu queria ver se fosse uma imagem, por exemplo, sei lá, de uma Iemanjá, uma Yansan sofrendo abuso sexual, se o pessoal dali das regiões afros não iam ficar também ofendidos, da mesma maneira que os cristãos ficam ofendidos quando vem uma imagem desse tipo. E até onde a gente sabe, né, os objetos de culto são protegidos pela Constituição. E outra imagem que vocês estão vendo aí é esse bacanal, eu não tenho outro nome. Vocês estão vendo ali uma mulher acocada na cara da outra mulher e um homem e uma mulher com um pênis. Isso daqui não é arte, é realmente uma coisa pornográfica. É o máximo que eu posso dizer disso daqui. E a última imagem que eu vou mostrar para vocês, que na verdade são 4 imagens ali, né? Eu quero destacar essa ali que tem as crianças viadas, como eles mesmos estão dizendo. A outra são hóstias com escrito vagina e um monte de coisa, e a hóstia é um objeto de culto dos católicos, que jamais deveria acontecer uma barbaridade dessa, de ficarem tripudiando e fazendo piadinha. E tem uma outra imagem ali embaixo que é um homem num ato sexual com um animal. Então, não somos nós que estamos denominando zoofilia. É só ir no dicionário ver o que é zoofilia, que é o ato sexual entre um ser humano e um animal. Isso é zoofilia. Então, depois das imagens, eu vou ler outro trechinho da reportagem para vocês. As mensagens de tom exaltado incentivam a protestos contra o banco. A exposição Queer Museu, de acordo com a própria instituição, é uma iniciativa inédita que explora a diversidade de expressão de gênero e a diferença na arte e na cultura em períodos diversos. Então, aqui fica bem claro aquilo que eu venho falando há muito tempo aqui no meu canal, que essa história de queer, que é a teoria queer que eles chamam, que é a ideologia de gênero que a gente tanto fala aqui, é um outro nome que eles usam para o mesmo assunto. E quando eu falo que essa ideologia de gênero tem sim a ver
com liberar todas as formas de expressão sexual, inclusive entre homens, mulheres e animais, ou entre adultos e crianças. As pessoas acham que eu estou exagerando, mas na exposição queer estava lá um quadro de zoofilia. Então, até quando vocês vão continuar acreditando no que a mídia diz e não vão acreditar no que os olhos de vocês estão vendo? Eles estão sim querendo promover essas coisas todas. Esse é o passo seguinte da ideologia de gênero, da teoria queer. Também recomendo, para quem não viu ainda, o meu vídeo sobre a janela de Overton, que eu explico um pouquinho melhor como eles fazem para manipular a opinião pública no sentido que eles querem. No caso aqui, é a liberação da zoofilia, da pedofilia e também de casamentos entre várias pessoas, que é o que a gente está vendo cada vez mais. E mais adiante, nesse artigo que eu estou lendo para vocês, tem alguns trechos em que o pessoal da exposição se manifesta. Diz o seguinte: quando sofreram na pele o que a população LGBT sofre todo dia, fizeram a opção de não bancar e cancelar a exposição. Esta é a opinião de Gabriel Galli, jornalista e coordenador da ONG Somos, que defende direitos igualitários para a população LGBT. O Somos fica com vergonha dessa situação. Então eles dizem que eles querem direitos igualitários e estão lutando por isso através desta exposição. Prefiro nem conceituar o que eu acho dessa exposição. Mas enfim, direitos igualitários. Eu concordo que todas as pessoas devem ser tratadas com o mesmo respeito, independente se são brancos, negros, pardos, mulheres, homens, homossexuais, heterossexuais. Todo ser humano merece respeito. Agora, se eles querem respeito, eles têm que respeitar os outros. Como eles podem pedir respeito para as pessoas fazendo esse tipo de ataque a quem crê em Cristo, a quem crê na família tradicional? Se eles querem ser respeitados, eles têm que começar respeitando as outras pessoas e não fazendo esse tipo de coisa que eles fizeram, porque isso vai fazer cada vez mais as pessoas desrespeitarem eles. Segue o artigo. E as críticas levantadas sobre as obras do Queer Museu são infundadas na visão de Gabriel. Como é que eu vou explicar para esta pessoa? Ele está dizendo que as críticas são infundadas. Dizer que a exposição promoveu a zoofilia é mentira, mesmo que tenha lá um quadro onde acontece um ato de zoofilia. Ele diz o seguinte: com todo respeito, as críticas vêm de pessoas que não fizeram um esforço mínimo para compreender o que a obra queria dizer. Não precisa fazer muito esforço para ver que quando um homem está penetrando um animal, ele está fazendo um ato de zoofilia. Não precisa se esforçar para entender isso. A gente entendeu muito bem, só que a gente não gostou e não quer esse tipo de coisa. E é aí que entra um contrassenso, né? Porque o pessoal da esquerda adora proteger direitos dos animais. Eu não vi até agora nenhum vegano indo lá e fazendo algum protesto porque tinha um quadro que evidenciava violência contra animais, né? O homem estava lá estuprando um animal, porque eu acredito que o animal não consentiu esse tipo de coisa. Então, isso era um estupro. Também não vi nenhuma feminista ir lá na frente gritar contra a cultura do estupro. São as incoerências esquerdistas que a gente tanto ama. Aí o artigo ainda diz assim, sobre uma suposta ofensa ao cristianismo. Suposta ofensa ao cristianismo. Vocês viram a imagem, eu não preciso mais nem comentar, né? Já falei sobre isso. E sobre as acusações de incentivo à pedofilia, Gabriel explica o que seria um mal-entendido. E é aqui que vem uma das melhores partes desse artigo. Uma das obras fala em criança viada. Isso é uma piada que surgiu de um jornalista que faz brincadeiras com suas fotos de criança. Eu vou até por partes. Em primeiro lugar, não é a militância LGBT que se ofende com piadas com homossexuais. Quem faz piada com homossexual, de acordo com este movimento, não é homofóbico? Então, pela lógica, né, que é uma coisa que a esquerda detesta, esse jornalista que fez piada com homossexual é um homofóbico. Essa seria a lógica, mais uma vez, que eles não conseguem entender. Outro ponto é o seguinte: o que é viado? Viado é um homem que transa, faz sexo com outro homem. Isto é um viado.
Uma criança viada é sim incentivo à pedofilia, pois o contexto da palavra viado se refere à sexualidade, ao ato sexual. Criança que faz sexo está sendo vítima de pedofilia. E aí vai de novo, lógica. Lógica, simples assim. Ele ainda diz que não há obras que tenham aspectos que possam chocar. Não, imagina se tivesse, o que ia ter lá, na opinião deste moço. Gabriel, eu acho que é moço. E mesmo que houvesse, arte é para isso. Esse é o conceito maravilhoso de arte. Não é admirar o belo, o talento artístico, não. Arte é para chocar as pessoas. Esse é o conceito esquerdista de arte. Ou seja, colocar um vaso com um pedaço de cocô no meio do museu vai chocar as pessoas. Então isso é arte. Mas ninguém precisa ter nenhum talento para fazer um tipo desse. Só mesmo quem é muito trouxa para cair nessa conversa. Enfim, ainda bem que as pessoas estão começando a tomar consciência sobre esse rumo horrível que esse pessoal da militância LGBT está tomando e fazendo esse tipo de coisa. Agora, como se não bastasse essa exposição toda, fazer tudo isso que eu falei aqui para vocês, com essas imagens que eu mostrei, tem um outro detalhe que aí é para fechar o vídeo com chave de ouro mesmo. Sabe quem pagou por toda essa exposição? Você, eu, todo mundo que paga imposto nesse país. Ou seja, todo mundo, porque ninguém pode escolher não pagar imposto, não é verdade? Imposto é imposto, não é opcional, ele é imposto. Lógica, mais uma vez. Ó, olha só que legal o valor que eles gastaram para fazer esta palhaçada. Tá aí na telinha para vocês. Eles pediram R$ 903.560, mas eles ganharam só, pouca coisa, R$ 850.560. Ou seja, quase R$ 1 milhão gasto com esta baboseira. E enquanto isso, as pessoas morrem na fila do hospital e as crianças continuam analfabetas, mesmo tendo que frequentar a escola por 12 anos. E o pior de tudo é que ainda tem gente que sinceramente acha que isso é arte e que as pessoas têm que pagar por esta porcaria desta exposição. É o meu dinheiro, o seu dinheiro, que ao invés de estar sendo utilizado para a saúde, para a educação, ele está sendo usado para promover esse tipo de pornografia. Porque é isso que a exposição promoveu. Pornografia. E do pior tipo, com direito a zoofilia e pedofilia.